Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a professora Roselaine Pontes de Almeida e nessa aula vamos falar sobre a atuação psicopedagógica institucional, possibilidades e atribuições. Vou compartilhar minha tela para contar para vocês o que eu preparei para essa aula, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre onde podemos atuar e quais são as possibilidades que a gente tem dentro das instituições. O que vamos ver, então, nesta aula de hoje? As possibilidades de atuação psicopedagógica institucional. Em seguida, a gente vai entender a diferença entre assessoria e consultoria psicopedagógica. E, por fim, a importância da nossa atuação com base na teoria da abordagem sistêmica. Vamos lá, então. É muito importante a gente conhecer as possibilidades que nós temos de atuação nas instituições para que a gente amplie o nosso leque na psicopedagogia. Na abordagem clínica, como nós sabemos, tem um enfoque muito específico, mas na instituição nós vamos ter aí uma possibilidade maior de atender tanto a demandas que são específicas do contexto escolar, como também de outros ambientes. Aqui no curso, o nosso foco é dentro da escola, mas é muito importante que vocês saibam quais as outras possibilidades, para que também vislumbrem aí outros caminhos possíveis para atuação psicopedagógica em outras instituições, para além do ambiente escolar. Então, na psicopedagogia institucional, a gente pode atuar em ambientes escolares, em ambientes hospitalares, em ambientes corporativos e também no terceiro setor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de atuação e como a gente pode contribuir dentro dessas diferentes instituições. Começando por aquela que a gente mais conhece e que provavelmente é uma atuação menos dificultosa, já que existe uma demanda muito mais explícita que o psicopedagogo pode atender. A nossa atuação dentro de ambientes escolares, ela pode acontecer dentro das escolas, de diferentes níveis e segmentos de ensino, e também em outros tipos de ambiente escolar, como, por exemplo, escolas de idiomas, ou algum centro que oferece alguma educação especializada, por exemplo. E a gente, dentro desse ambiente, pode atuar em duas frentes, na assessoria e na consultoria. No trabalho de assessor, a gente faz um levantamento, compreensão e análise das práticas escolares em sua relação com a aprendizagem. Então, percebam que, independente do ambiente que a gente for atuar, o nosso objeto de estudo, de análise e de atuação vai ser sempre a aprendizagem. E nós vamos atuar com base numa perspectiva de transformação dos atores e também da instituição no qual a gente vai estar ali envolvido. No trabalho de consultoria, nós vamos contribuir para a emissão de pareceres e deliberações pedagógicas sobre diversos assuntos. Então, veja, se na assessoria a gente tem ali um trabalho mais contínuo, a gente tem dentro da equipe da escola e até mesmo do contexto escolar como um todo, uma interlocução melhor, na consultoria, o nosso trabalho é mais pontual. É como se a escola identificasse uma demanda e nos chamasse para resolver aquela situação. Por exemplo, se a escola recebe um aluno com autismo, ou se a escola está vivendo algum tipo de conflito específico, é nessa hora que ela vai chamar o psicopedagogo institucional para atuar de modo pontual naquela demanda específica. Então, é aí que a gente vai emitir esses pareceres, deliberações, recomendações em relação àquela situação que a gente está ali presenciando, e também a realização de trabalhos sazonais nesse contexto escolar. Ou seja, provavelmente no trabalho de consultoria, nós não seremos um funcionário da instituição ou nem mesmo um prestador de serviços que está ali continuamente naquele espaço. A gente é chamado, sim, como eu disse antes, para resolver ou para contribuir nas situações pontuais e específicas que vão aparecendo ao longo do tempo, ao longo do ano letivo.
Outra possibilidade que a gente tem é de atuar dentro de ambientes hospitalares. Lembra que o nosso campo de atuação e de abordagem é a aprendizagem. E hoje nós temos dentro dos hospitais as classes hospitalares, as crianças que ficam internadas, crianças, jovens ou adultos, e que precisam desse acompanhamento também escolar, especialmente porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação que favorece esse trâmite, de modo que a criança que está passando por uma situação de enfermidade crônica e precise de internação, ela possa dar continuidade aos seus estudos, mesmo nesse período de afastamento da escola, no período de internação. Isso quer dizer que quando ela voltar para o seu ambiente natural, quando ela voltar a ir para a escola, ela não vai ter perdido os conteúdos, não vai estar totalmente em defasagem, não vai precisar reprovar o ano letivo, por exemplo. Então, nessa situação, a gente vai atuar para integrar e qualificar equipes multidisciplinares para esse olhar específico sobre a aprendizagem. Também podemos contribuir para elaborar diagnóstico das condições de aprendizagem dos pacientes. Afinal, vai ser muito importante ter um profissional que faz essa verificação e análise em relação a qual aspecto da aprendizagem aquele estudante se encontra, como que a gente pode adaptar as atividades, os objetivos de desenvolvimento de aprendizagem, tendo como norte as diretrizes oficiais, como a BNCC, por exemplo, ou até mesmo o currículo daquele município ou daquele estado. Também vamos elaborar programas terapêuticos adaptativos, considerando as possibilidades daquele paciente, daquele indivíduo, estudante, mas também aquilo que, de acordo com a sua faixa etária e nível de escolaridade, ele tem condição de cumprir, e também criar e desenvolver métodos e programas de atendimento às famílias, pacientes e equipes hospitalar, pensando numa atuação integrativa que favoreça a aprendizagem, o vínculo entre as pessoas que partilham ali aquele espaço e também, claro, o desenvolvimento desse indivíduo que se encontra ali numa situação de enfermidade. Outra possibilidade é a nossa atuação dentro de ambientes corporativos, junto às empresas. Nesses ambientes, a gente contribui para a qualificação profissional, trazendo treinamentos e esse olhar específico também para os processos de aprendizagem, ajudando nessa adequação de cada funcionário num cargo mais específico, que corresponda melhor às suas aptidões, pensando na multifuncionalidade e no quanto é importante a gente acompanhar essa curva de aprendizagem que cada funcionário tem dentro de uma empresa. Cada um de nós, quando entra para desenvolver um trabalho específico, a gente vai ter essa curva de aprendizagem, em que a gente entra ali, provavelmente, se a gente entra numa posição meio júnior, aprendendo ainda sobre aquela função, sobre como a gente pode contribuir, e aos pouquinhos, conforme a gente vai galgando posições ali naquele espaço, a gente vai entendendo uma forma melhor de contribuir para os processos dentro daquela empresa. Então, a gente contribui também para o desempenho de serviços com maior precisão e eficácia, com o objetivo de trazer um retorno esperado, pensando aí nos processos empresariais, na lucratividade, enfim, na baixa rotatividade de funcionários, tudo isso tendo um olhar apurado de um profissional que entende de aprendizagem e que pode contribuir com essa recolocação de alguns profissionais. Por fim, a nossa atuação também pode acontecer no terceiro setor, trazendo múltiplas possibilidades do psicopedagogo trabalhar com projetos sociais. Então, vários institutos, fundações, associações trazem aí projetos ligados ou não à educação, que podem ser uma vertente importante de trabalho para o psicopedagogo atuar, sistematizando metodologias de trabalho com diferentes atores no cenário educacional, atuar na formação de educadores sociais também e elaborar materiais técnicos ou didáticos diversos, fazendo essa transposição de uma linguagem, às vezes, muito técnica para algo pedagógico que seja acessível e aplicável a diferentes públicos. Então, olha que bacana, a gente pode atuar em diversas fontes de atuação, conhecendo possibilidades diversas
para contribuir nos espaços da escola, do hospital, no terceiro setor, nas corporações. Mas, de modo geral, o psicopedagogo vai atuar em algumas frentes de trabalho para administrar ansiedades e conflitos, pensando em equipes, em grupos de profissionais. Então, a nossa atuação é muito mais coletiva do que individual. A gente também contribui para identificar sintomas de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, seja ele dentro de um espaço escolar ou de um hospital, ou até mesmo pensando em função específica dentro de uma empresa ou do terceiro setor. E também organizar projetos de prevenção, delinear papéis e tarefas nos grupos, contribuindo assim para uma atuação mais efetiva dos diferentes atores que atuam naquela instituição. Então, o psicopedagogo vai ser esse profissional que traz um olhar de fora e também um repertório muito apurado em relação aos aspectos que têm a ver com a aprendizagem. E se a gente para pensar, a aprendizagem ela é transversal a diferentes espaços. Como a gente falou aqui, a parte do hospital, nas empresas, nos trabalhos de terceiro setor e, claro, também no contexto escolar, que é específico para promover estes processos. Então, nós podemos contribuir fazendo a mediação entre subgrupos envolvidos na relação ensino-aprendizagem, criando esses espaços de escuta das pessoas que trazem para nós alguns desafios ou queixas, mas também contribuindo para que esse grupo de pessoas consiga aos pouquinhos desenvolver autonomia para lidar com seus próprios desafios. A nossa contribuição vai ser muito no sentido de olhar o todo e conseguir fazer apontamentos que levem à reflexão e também a ações de caminhos possíveis para melhorar a relação entre as equipes, para melhorar os processos de aprendizagem e também a obtenção de resultados que cada instituição busca dentro do seu nicho específico. Então, nós podemos levantar hipóteses, fazer observações, entrevistas e devolutivas. Isso acontece no processo de avaliação, em que a gente vai poder fazer uma observação mais apurada desse espaço, para conhecer a dinâmica vigente, como é que são as lideranças, como que as pessoas se comunicam e trocam dentro desse ambiente. Entrevistar algumas pessoas importantes ali para poder identificar se o que a gente observou corresponde à realidade e, claro, fazer uma devolutiva de forma muito ética e respeitosa, que é o que vocês vão aprender aqui no curso, para que a gente devolva para a instituição um caminho possível, uma resposta em relação àquele desafio que eles trouxeram para nós. Ao longo aqui da nossa disciplina, a gente vai aprender a identificar essas queixas, a formular demandas e a construir uma devolutiva com um plano de intervenção que seja útil e eficaz para minimizar ou, quem sabe, até excluir esses problemas, dificuldades ou desafios que aparecem dentro de cada instituição. Na nossa disciplina, como a gente já disse, o foco é a atuação no contexto escolar, mas é muito importante a gente ter esse radar ampliado de que a gente pode sim, na psicopedagogia institucional, contribuir para processos dentro de outros ambientes também. Para isso, podemos fazer sondagens, encaminhamentos, orientações que sejam mais gerais ou específicas, trazendo esses caminhos possíveis para a melhoria dos processos e das situações, problemas que aparecerem ali. Além disso, criar estratégias para o exercício da autonomia. A gente gosta de dizer na psicopedagogia que o psicopedagogo trabalha para não ter trabalho. O que significa isso? Que a gente vai atuar de modo a fortalecer aquele grupo para que eles sozinhos consigam desenvolver os seus processos, mediar ali seus conflitos e também encontrar caminhos e soluções possíveis para os seus problemas. É claro que nesse processo ele vai precisar de um profissional que tenha um olhar mais holístico, mais apurado, que entenda dos processos de aprendizagem e que tenha um repertório para trazer recomendações bem assertivas. Mas é claro que o nosso trabalho vai ser direcionado no sentido de trazer para essa instituição, para essas pessoas que estão ali naquele espaço,
possibilidades de atuação também a partir do seu lugar, da sua função. Então, o psicopedagogo, ele vai trabalhar para que as instituições tenham essa autonomia e consigam, dentro de suas possibilidades, resolver os seus desafios. E, claro, sempre que precisar, vão poder contar com o nosso apoio e ajuda. Afinal, para muitos desafios que a gente enfrenta no dia a dia, a gente precisa do olhar de alguém que esteja de fora para trazer soluções e reflexões que quem está vivendo a situação ali dentro possivelmente pode não ter condições de conseguir identificar. Então, para a gente fechar esse momento aqui da aula, eu trouxe essa imagem que fala da abordagem sistêmica, para a gente não se esquecer de que na psicopedagogia a gente vai trabalhar olhando para o todo, tendo um olhar holístico, sistêmico mesmo. Ainda que o nosso objeto de atuação ou análise seja o indivíduo, aquele sujeito, criança, ou aquele professor, daquele grupo que a gente vai trabalhar, ninguém vai ser atendido isoladamente, né? Essa pessoa, esse indivíduo, esse grupo está inserido em ambientes maiores, ou seja, ele está também interferindo e receber interferências de outros ambientes. Então, se você vai atuar na escola, você não vai atuar somente com aquele grupo de crianças ou somente com aquele grupo de professores. A gente precisa entender toda a dinâmica da instituição em si e pensar até em esferas maiores. Aquela escola está inserida dentro de um espaço que fica no município, dentro de um estado, que segue questões próprias ali em relação à educação, que tem as suas diretrizes particulares. Essa escola, esse município está dentro de uma sociedade, então a gente sabe o que esperar em termos de desenvolvimento, de aprendizagem das crianças. A gente também pode envolver as famílias nesse processo, se for cabível, para que a gente também tenha essa contribuição do olhar de pessoas que entendem sobre aquela criança, por exemplo, de um outro ponto de vista. Então, a abordagem sistêmica ela é muito importante dentro da nossa atuação, porque nos ajuda a entender que aquilo que a gente traz também vai impactar outros ambientes. Do mesmo modo que o nosso alvo da intervenção também vai receber influência de outros sistemas, seja ele o familiar, o social, o escolar como um todo. Então, a gente precisa ter isso no nosso radar para não esquecer que a nossa atuação tem alguns limites e que a gente precisa ficar atento. Tem muitas possibilidades também que a gente pode contribuir com vários ambientes diferenciados, como a gente viu nessa aula, mas sem esquecer que muitas vezes a queixa, a demanda que as pessoas trazem para nós nem sempre vão se converter numa atuação psicopedagógica. E isso a gente vai ver numa próxima aula. Por agora, espero que tenha feito sentido para vocês. E se ficou qualquer dúvida, estou à disposição, tenho os meus contatos. A gente se vê então numa próxima aula. Desejo bons estudos. Até lá!